Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, não existe nada melhor do que a presença do Senhor. Amém? Que coisa maravilhosa é a presença de Deus. E Deus, Ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso. E Deus anseia, assim como nós temos que ansiar pela presença dEle, Deus tem prazer em vir ao nosso encontro. Amém? E todo domingo, pela manhã, eu sempre falo aqui para os irmãos, mas não é um clichê. É um hábito que eu tenho e é muito precioso para mim, de levantar bem cedo no domingo pela manhã e orar e buscar a presença do Senhor. Irmãos, e tem sido uma coisa tão maravilhosa para mim, porque Deus vem ao encontro da gente. Se você se dispor a criar um hábito, você orar, o Senhor vai vir ao teu encontro de maneira tão maravilhosa, tão maravilhosa. E uma das coisas que é tão gostoso é ser quebrantado na presença de Deus. As pessoas que nunca experimentaram não entendem. Por que o pessoal chora? É tristeza? Não, não é tristeza. É uma alegria, é um gozo, é algo que as palavras não podem expressar. E muitas vezes ali eu fico buscando isso. Eu fico buscando me quebrantar aos pés do Senhor. E quando o Espírito Santo vem e Deus começa a me quebrantar, irmão, não tem coisa melhor do que isso. Aquela mulher pecadora, quando ela chegou diante do Senhor Jesus Cristo, ela se quebrantou aos pés do Senhor. Não, ali era o melhor lugar do mundo. Amém? Não porque, ela é uma pecadora, não, é por causa da presença do Senhor Jesus, é por quem Ele é. Amém? A presença dEle é suficiente para nós. Quando você entra na presença de Deus, Ele é suficiente. Tudo, irmão, tudo se torna irrelevante diante da presença dEle. Quando Moisés subiu naquele monte, esteve ali na presença do Senhor, a palavra de Deus diz que ele não comeu pão nem bebeu água, porque o Senhor é suficiente para nós. Ele é o Criador da vida, dele emana a vida. Amém? Moisés não precisava comer, Moisés não precisava dormir, porque o Senhor é vida. Amém? O Senhor é vida. Ali na presença de Deus, naquele monte, Moisés não sentiu cansaço, não sentiu fraqueza, seu corpo não perdeu a energia, não ficou desidratado, não ficou faminto, porque ele estava diante daquele que supre, que enche todas as coisas. O Criador da vida, o Autor da vida estava ali. Então, quando você está diante de Deus, irmãos, você não precisa de mais nada. É isso que você precisa entender. Amém? Glória a Deus. Você tem que buscar. O apóstolo Paulo fala para conhecê-lo e a virtude do seu poder. A gente às vezes conhece a Deus de ouvir falar, mas Deus quer nos levar diante da face dEle. Diante da face dEle. Ele quer que a gente conheça Ele como Jó conheceu. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É dessa maneira que Deus quer que a gente conheça Ele. Mas para que a gente chegue lá, a gente tem que se esvaziar de tudo. Se esvaziar completamente. Abrir mão de todas as coisas.
Como Paulo fala, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Você tem que estar disposto a dizer não para a sua carne, a dizer não para você mesmo, para você se aproximar de Deus. E a minha oração por esta igreja e por cada um de vocês é essa. Para que vocês possam conhecê-lo. Até que nada mais importe. Até que nada mais importe a não ser Ele. E eu quero conhecê-lo cada vez mais dessa maneira. Até que nada mais importe a não ser Ele, a não ser a presença dEle. Eu fico tão maravilhado com Enoque. A Bíblia não diz muito sobre ele, mas o pouco que fala sobre ele, isso tem que nos inspirar. Enoque andou com Deus 300 anos. Não foi um dia. Não foi um mês. Não foi um ano. A Bíblia diz 300 anos ele andou com Deus. Até que Deus o tomou para si. Porque ele alcançou testemunho de que agradou a Deus. Que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa preciosa. Nada mais importava para Enoque a não ser a presença de Deus. Nada mais atraía Enoque senão a presença de Deus. Nós temos que conhecer a Deus dessa maneira. O apóstolo Paulo, ele fala, num determinado momento, eu não sei, eu estou dividido. Eu não sei se eu devo ficar aqui por causa da igreja. Eu não sei se eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Mas por causa de vocês, eu vou ficar um pouco mais. Olha que coisa preciosa. Porque ele sabia que ainda ele tinha que cumprir algumas coisas em benefício da igreja. Mas ele estava dividido. Amém? Ah, não é depressão. Não, irmão. É diferente. É o desejo de estar com Cristo. É o desejo de ir para a glória. Hoje em dia a gente ouve pouco isso. Maranata. Às vezes até a pessoa assusta. Não, o que é isso, pastor? Jesus não pode voltar agora. Irmão, se Jesus voltar agora, é a melhor coisa que pode acontecer. Para o salvo, é a melhor coisa que pode acontecer. Está na presença de Deus. A melhor coisa é partir e estar com Cristo. Não é desejar antecipar um processo. Não, não é isso não. Completar até o fim, igual o apóstolo Paulo. Completei até o fim, fiz tudo. Tudo. Não antecipei nada, nenhuma etapa. Não quis ir antes da hora. Fui, mas eu fui até o final. Mas o meu coração já estava lá. Eu já não me sentia mais aqui. Não pertenço mais a esse mundo. Lembra que Jesus orou? Eles não são do mundo, assim como eu do mundo, também não sou. É esse sentimento. Eu estou aqui, mas eu não aqui não. Porque tem pessoas que essa vida é tudo para ele. Essa terra é tudo. Tudo que ela pensa, tudo que ela deseja, está só aqui. Aí Paulo diz que esse tipo de pessoa é a mais miserável de todos os homens. Não a pessoa do mundo não conhece, mas o salvo, que não deseja o céu, é o mais miserável de todos os homens. O salvo que só deseja se realizar nessa terra é o mais miserável de todos. Quem conhece o Evangelho e não deseja a glória celestial é o mais miserável de todos os homens. Nós temos que desejar a presença de Deus, desejar estar com Cristo. E nós podemos desfrutar dessa comunhão agora aqui. Ainda não é plena, ainda não é perfeita, mas, irmão, é tão precioso, é tão maravilhoso. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4.
E eu quero ler 2 versículos inicialmente, o versículo 18 e o versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículos 18 e 19. Todos acharam? Amém? É o Senhor Jesus que está falando. E Lucas registrou aquilo que o Senhor Jesus falou. E o Senhor Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus declara: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor me ungiu, me capacitou. Em outras palavras, ele está dizendo: para quê? Para uma obra. Que obra é essa? Evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça de Deus, o ano do favor de Deus, o ano do perdão dos pecados, o ano da remissão, o ano da restauração. Não uma restauração somente das coisas materiais, mas principalmente da comunhão. Glória a Deus. Jesus foi cheio do seu Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus, desde a concepção. Vamos voltar lá? Quero que você volte comigo para o capítulo 1 do Evangelho de Lucas mesmo. O anjo Gabriel está anunciando o nascimento de Jesus a uma virgem, desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem é Maria. E o anjo vem e anuncia que ela iria ser mãe, e ela iria conceber. E no verso 34, Maria vai responder ao anjo Gabriel e vai dizer: como acontecerá isso, visto que não conheço homem algum? Não é que ela não conhecia homem algum, no sentido de que ela estava desposada com José, noiva de José, vamos dizer assim. O que Maria está dizendo é: eu sou virgem. Como é que eu vou engravidar se eu sou virgem, se eu ainda não estou casada? Porque esse é o padrão bíblico. Esse mundo deturpou, esse mundo corrompeu, mas o padrão bíblico é que os jovens se mantenham virgens até o casamento, que tenham somente a experiência sexual com seu marido e com a sua esposa, somente dentro do casamento. É isso que é o padrão de Deus, e não mudou. O tempo mudou, os homens se depravaram, se corromperam e fazem aquilo que a Bíblia condena. O sexo fora do casamento, Deus condena, é pecado. Pecado, e como todo pecado, a sua consequência é morte. Morte espiritual e morte física. Amém? Esse é o padrão de Deus. Então Maria está dentro do padrão de Deus. Ela disse: como eu vou engravidar se eu não tenho relação sexual com ninguém? Nem mesmo com seu noivo, a quem ela já estava tudo certo para se casar. Mas ela sabia que o padrão de Deus é somente após o casamento. Então Maria questiona ao anjo, e o versículo 35, a resposta do anjo é: e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. O Espírito Santo vai descer sobre você, Maria. Sabe por quê? Porque você anda em santidade. Tem pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo, mas não anda em santidade. Deus não vai encher. Porque o Espírito é santo, santo, separado, consagrado a Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo, então seja santo.
desvia do pecado, desvia daquilo que a palavra de Deus diz que não é para fazer, tem uma vida santa. E aí pode acontecer com você, o Espírito Santo pode vir sobre você. Jesus não nasceu da vontade da carne, de Maria. Jesus não é filho de Maria segundo a carne, nem filho de José. Jesus não tinha o sangue de Maria nem de José correndo em suas veias. Por isso cai por terra a doutrina de que Maria é mãe de Deus. É uma mentira. Maria é mãe de Jesus, homem, não Deus. Pastor, como é que o senhor está dizendo isso? Porque lá em Hebreus vai falar, sem genealogia, sem mãe, sem pai, no sentido carnal, no sentido físico. Deus é pai do Senhor Jesus Cristo, mas não no sentido de geração que nós conhecemos. Quem é meu pai? Meu pai é o pastor Milton, que os irmãos conhecem. Minha mãe é a irmã Hilda, que os irmãos conhecem. Através do relacionamento deles, eu e meus irmãos nascemos, fomos gerados deles. Mas o Senhor Jesus Cristo não foi gerado. Ele existia antes. Não tem princípio. Isso é um conceito que nós não entendemos. Mas essa é a definição de Jesus. Ele não nasceu. Ele sempre existiu. Ele é Deus. Ele não nasceu de Maria como Deus. Então essa história de que Maria é a mãe de Deus é uma mentira. E muitos estão indo para o inferno por acreditar numa mentira. Jesus nasceu como homem no ventre dela. Amém? E nasceu como? Pela virtude do Espírito Santo de Deus. Desde o seu nascimento, cheio do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo. 3 são os que testificam. João vai falar isso. 3 são os que testificam no céu. Quem são esses 3? Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 deram testemunho na terra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então, doutrinas unicistas. Mentira. Ah, não, mas Deus é um só. A Bíblia diz sim, a Bíblia diz que Deus é um só. A Trindade é um mistério. Mas nós conhecemos em parte aquilo que nos é revelado. Deus não é mentiroso, Deus não precisa criar um teatro. Deus não precisa se revelar de uma maneira que Ele vai mostrar uma coisa para você e depois vai dizer, não, olha, eu te mostrei aquilo, mas não era aquilo, é isso. Não, não é assim que Deus trabalha. Nós vemos a Trindade agindo desde o início, em Gênesis. Façamos o homem, está no plural. Façamos, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus se manifesta. Quando Moisés está lá diante de Deus e ele conversa com Deus face a face. Depois, mais para frente, Moisés vai falar, Senhor, eu quero ver a tua glória, quero ver a tua face. Deus vai falar, nenhum homem viu a minha face e permaneceu vivo. Aí você fica, não, está contradizendo. Não está contradizendo. Porque com quem Moisés conversa face a face é com o filho, não é com o pai. E quando Moisés pede para ver a face, ele quer ver a face do pai. E o pai fala para ele, não, a minha face o homem mortal não pode ver. Por quê? Porque Deus não quer se revelar? Não, por causa da santidade. Santidade. Não que Jesus seja menos santo, não. O propósito da Trindade é que Jesus se revelasse ao homem. Por isso Moisés pode conversar com ele face a face. Por isso ele desce e conversa com Abraão. Quem é aquele que conversa com Abraão, que come com Abraão, que caminha com Abraão? É Jesus. Amém? É Jesus. E Jesus depois vem e se revela. Mas o Pai não. O Pai nós só vamos conhecer quando nós estivermos lá. Na glória celestial. Então Deus vai se revelando e Deus vai mostrando a sua ação. Eles estão sempre agindo junto. Jesus nasce, mas nasce pela ação do Espírito Santo de Deus. Por que é tão importante o Espírito Santo de Deus para nós hoje?
Porque Jesus vai trabalhar e Deus vai trabalhar em nós agora através do Espírito Santo. Jesus vai declarar isso. E nós vamos ver isso. Agora nós chegamos a Deus através do Espírito Santo. O Evangelho não é uma coisa da mente, é do Espírito. Jesus fala isso para Nicodemos: olha, tem que nascer da água e do Espírito. E Nicodemos era um homem idoso, ele fala: não, mas como é isso? Já sou velho, vou voltar para o ventre da minha mãe, outra doutrina cai por terra nisso. Vou reencarnar? Jesus falou: não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem essa história de reencarnar, de ficar voltando. É uma vez só. Você nasce uma vez e você vai morrer uma vez. Depois disso segue o juízo, diz a palavra de Deus. É simples, é claro, é direto o Evangelho. Nasce uma vez, morre uma vez, depois você vai prestar conta a Deus. Então nós nos convertemos pela ação do Espírito Santo de Deus, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, pessoa que diz: não, eu não tenho pecado, o coração está fechado para o Espírito Santo. Às vezes você vai pregar para alguém: não, eu não tenho pecado, não faço mal para ninguém. Quem não tem consciência do pecado, está com o coração fechado para a ação do Espírito Santo. Pastor, como é que você está falando? A pessoa não conhece. Não, mas o Espírito Santo está agindo na terra. Mesmo a pessoa que pode dizer: não, mas o pequeno conhecimento que tem, e hoje em dia é quase que impossível uma pessoa na nossa nação dizer que não conhece o Evangelho. E nunca ouviu falar da fé. É quase que impossível. Pode, mas o índio lá no meio, aí é diferente. Mas uma pessoa que vive numa cidade e tem acesso à televisão, que tem acesso à internet, ao rádio, em algum momento da sua vida, ela já ouviu falar. E se ela ainda não entregou o coração para o Senhor Jesus, é porque o coração está duro. Fechou. Não quis ouvir. Resistiu à voz do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito está aqui, trabalhando. Através da palavra de Deus. Por isso que Jesus fala para Nicodemos: tem que nascer da água e do Espírito. Esta água que Jesus está falando é a palavra. A palavra de Deus. Por que o símbolo dela é água? Porque ela nos lava, ela tira a sujeira, a imundícia do mundo. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, porque quanto mais eu coloco da palavra de Deus para dentro de mim, mais a sujeira do pecado vai saindo para fora. Não é na mente, tem que ser no coração. Não é decorar. Não é deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91 e achar que está tudo certo. Ou no Salmo 23. Não, é ler a palavra, é viver a palavra. E aí eu vou me transformando pela ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem. Lembra do oleiro? Uma das coisas que Deus fala para o profeta Jeremias: desce na casa do oleiro e vê o que o oleiro está fazendo. Ele desceu e viu o oleiro trabalhando sobre o barro. E como é que o oleiro trabalha no barro? Barro seco não dá para ser trabalhado. Tem que ser molhado. O oleiro tem lá a sua roda, tem o seu barro e tem a água, que ele vai, conforme a necessidade, molhando a mão e aplicando sobre o barro e transformando. É a mesma coisa que Deus faz em nós. A palavra e o Espírito Santo vão agindo, e quando nós deixamos Ele nos moldar, Ele nos transformar e vamos vivendo, nós somos transformados pela ação da palavra e do Espírito Santo de Deus. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Você não lê a Bíblia, como é que Deus vai trabalhar em você? Deus não trabalha com varinha de condão. Isso é história mentirosa de homem. Plim, transformei. Não. Você vai ler a palavra de Deus e você vai aplicando a palavra de Deus na sua vida através da ação do Espírito Santo. E aí você vai sendo transformado. E a palavra de Deus não somente nos transforma, mas nos alimenta. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui é a palavra, irmão. Mas eu não creio que a Bíblia seja a palavra de Deus. Então, você está perdendo vida. Está perdendo alimento. Não, mas eu não creio, não, que a Bíblia...
Está rejeitando o maná que Deus deixou para nós. Esse é o verdadeiro alimento para a nossa alma e para o nosso coração. Amém? Jesus já nasce pela ação do Espírito Santo. E quando Jesus é batizado no Rio Jordão, mais uma coisa acontece, um sinal de que o Espírito Santo estava sobre o Senhor Jesus, e esse sinal é para João e para os seus discípulos. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1. Esse João do Evangelho não é o mesmo João que nós vamos ler, tá? O João do Evangelho é João discípulo, e nós vamos ler João Batista, que veio antes do Senhor Jesus Cristo. Ele foi enviado para preparar o caminho. Ele foi enviado para preparar o coração do povo para o ministério que viria após o dele, que seria do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32. De João testificou dizendo, esse é João Batista: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Daí surgem os primeiros discípulos do Senhor Jesus, que são 2 discípulos de João Batista. Quem são? Quem são os 2 primeiros discípulos do Senhor? Está aí na sequência aí. Verso 40. André, irmão de Simão Pedro. O outro aqui não está falando o nome dele. Mas são dos 2 aí do princípio. Então Jesus é batizado no Rio Jordão, e o que acontece? Deus mostra para João Batista o Espírito Santo descendo sobre ele. E isso é um testemunho para João, porque João diz, olha, eu não o conhecia, mas aquele que me mandou a batizar, lá no verso 33, ele me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e pousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí você vai falar, mas como que João disse que não conhecia, sendo que Isabel, a mãe de João Batista, era prima de Maria, mãe de Jesus? João Batista conhecia Jesus como primo, não como Salvador, não como Messias, não como Filho de Deus. Ele apenas, quando Deus manda João pregar, prepara o caminho, porque após você eu vou enviar o meu filho, eu vou enviar o Messias. Então João está esperando o Messias, que ele não sabe quem é. Ele iria saber no momento determinado por Deus, em que esse sinal aconteceria. Olha, sobre aquele que você viu, descer o Espírito Santo e ficar sobre ele, é esse. João conhecia Jesus de convivência, talvez não fosse próximo, mas ele sabia quem era Jesus. Mas esse conhecer aqui, que ele fala no verso 33, é conhecer como Messias. E essa revelação de Deus vem para João no momento em que Jesus é batizado. Quando Jesus é batizado, então João tem essa visão do Espírito Santo descendo e pousando sobre Jesus. Aí testifica, Deus testifica no coração de João Batista. Ele não é somente o teu primo, ele é o Messias, ele é o Salvador. Ele é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! E por que batiza com o Espírito Santo? Porque nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, irmão. Porque a ação de Deus nesta terra, como eu disse, ela vai se dar através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está se movendo na terra agora. É o Espírito Santo de Deus que está se movendo no meio da igreja. É o Espírito Santo agora que está fazendo a sua obra no meio do povo. No dia que o Espírito Santo for tirado, que eu creio que é o que Paulo fala, antes que o anticristo se manifeste, quando a igreja e o Espírito, eu creio que eles vão subir no arrebatamento, o Espírito Santo vai ser retirado desta terra, aí o diabo vai ter plena liberdade para fazer o que quiser nesse mundo. Ninguém mais vai se converter, porque a conversão é obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sair, acabou. O homem por si é incapaz de se salvar. A salvação é obra da redenção
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela ação do Espírito Santo em nós. Amém? Glória a Deus. Ele tem essa revelação. E aí ele começa a transferir seus discípulos, o seu ministério para Jesus. Ele começa a testificar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Messias. Até o momento que ele é confrontado pelos seus próprios discípulos. Olha, aquele que nós vimos, que tu batizou, aquele do qual tu deste testemunho, ele também está começando a batizar agora. E mais são as pessoas que estão seguindo ele do que nós agora. Ficaram um pouco enciumados. Aí João Batista fala algo precioso. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu vim antes dele. Eu não estou competindo com ele. Agora é o tempo dele. Ele é sobre todos. Aquele que vem do céu é sobre todos. João fala isso. Quem vem da terra é da terra e fala das coisas da terra. Mas aquele que vem do céu é sobre todos. João está reconhecendo e Jesus está testificando. Ele passa a testificar e apontar que Jesus é o Messias, até o final do seu ministério. Jesus andou cheio do Espírito Santo. Vamos voltar para Lucas 4 mesmo. E agora vamos ler o versículo 14. O que está escrito aí? Ou não, capítulo 14 não, antes. Capítulo 4, versículo 1. Não é o versículo 14 ainda não. Versículo 1 do capítulo 4 de Lucas. Diz aí, Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, voltou do Jordão. Ele foi batizado por João no Jordão. João vê o Espírito Santo descer sobre ele. E Jesus volta do Jordão, cheio do Espírito Santo. E ele é levado pelo Espírito ao deserto. Jesus está cheio do Espírito Santo. Se Jesus andou cheio do Espírito Santo, como é que você tem que andar? Cheio do Espírito Santo. Amém? Jesus está cheio do Espírito Santo. Jesus está andando pelo Espírito Santo de Deus. Jesus não está falando, o que eu vou fazer agora? Vamos planejar, vamos sentar, vamos ver o que é melhor. Não! Jesus está cheio do Espírito Santo, e porque ele está cheio do Espírito Santo, quem é que está guiando Jesus? Quem é que está dirigindo Jesus? Quem é que está apontando Jesus? Aqui, agora você vai para tal lugar. Jesus, agora você vai fazer isso. É o Espírito Santo. Por isso que Jesus fala, eu não estou fazendo a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. Eu não falo nada de mim mesmo. Eu falo aquilo que o Pai tem me dado para falar. Como? Através do Espírito Santo de Deus. Ele fala isso para os discípulos, ele fala, olha, vocês vão testificar, e quando vocês estiverem diante daqueles que vão interrogar vocês, não cuideis do que haveis de falar. Quer dizer, não precisa ficar planejando o que vocês vão falar, não precisa decorar o que vocês vão falar, não precisa decorar um discurso e ficar lendo todo dia para você saber como testificar de mim, não, porque naquela hora que vocês estiverem ali, o Espírito Santo de Deus vai dar a palavra necessária. O que você precisa fazer então? Ser revestido do Espírito Santo. Ser revestido do Espírito Santo. Porque aí o Espírito Santo vai te dar a palavra, vai te dar a sabedoria, vai te dar a maneira certa de agir. Olha José aconselhando o faraó do Egito. Como que José está aconselhando o faraó do Egito? O que o faraó enxerga nele? O Espírito Santo de Deus está neste jovem. Até o faraó reconheceu. Onde acharíamos um jovem como esse, em que há o Espírito de Deus? Lá na Babilônia, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estão vivendo em santidade. Não estão se contaminando com as coisas que há na Babilônia, não se contaminam com os manjares do rei, estão vivendo em santidade. E porque eles estão vivendo em santidade, o Espírito Santo vem sobre eles e os faz 10 vezes mais sábio do que qualquer sábio na Babilônia. Nada do homem se compara à ação do Espírito de Deus. Sansão tem uma grande força. A Bíblia diz que ele tem a força de 100 homens. Por quê? Porque ele era um marombinho. Ele vivia na academia e tomando aqueles negócios que agora,
Agora todo mundo está condenando. Só foi o presidente zerar o imposto do negócio, todo mundo tomava. Agora o presidente zerou o imposto, agora todo mundo está falando contra. Não. Sansão não era um marombinha. Quem que dava força para Sansão? O Espírito Santo de Deus. No dia que ele pecou, que ele quebrou o voto dele de Nazireu, a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou dele, ele se tornou como qualquer homem. Os filisteus vieram e se apoderaram dele. Olha Davi, no Salmo 51. Como é que Davi vive daquela maneira tão maravilhosa? Vence o leão, vence o urso, vence Golias, e peleja, e vai, e tem vitória. No Salmo 51 você entende. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi está dizendo, olha, eu não fiz nada na minha força. Eu não fiz nada na minha capacidade. O Senhor me revestiu de força. Em vários salmos você vai ver ele falar isso. O Senhor que me revestiu de força. O Senhor adestra as minhas mãos para o combate. É o Senhor que está agindo em mim, através do Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Agora sim, o verso 14. Então Jesus, pela virtude do Espírito Santo, voltou para a Galileia. Ele volta de onde? Do deserto, da tentação. Ele vence a tentação. Ele vence Satanás através do Espírito Santo e da palavra. Ele está cheio do Espírito Santo. E aí a gente entende aquilo que Paulo fala, que para nós nos enchermos do Espírito Santo, para não cumprirmos a concupiscência da carne. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter força para vencer o pecado. Agora, se você não estiver cheio do Espírito Santo, aí vai ser difícil. Não é impossível, mas é difícil. Porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E qual é a maior fraqueza do homem? Pecado. A maior fraqueza do homem não é, como Davi lá, né? O Senhor falou aqui outro dia, não é vencer o leão, o maior desafio do homem não é vencer o urso, não é vencer Golias. O maior desafio é vencer o pecado. É ser santo. É ser separado das coisas do mundo. Então Jesus está agindo pela virtude, isso é poder do Espírito Santo. Jesus está andando cheio para cumprir o seu ministério, o seu chamado. Jesus andou cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. E por que o Senhor Jesus andou cheio do Espírito Santo de Deus? Porque Ele é o modelo perfeito para nós. Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer cumprir o propósito de Deus para a sua vida? A primeira coisa, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus. Não que não seja necessário, pastor, então se eu fizer um seminário eu estou errado. Não está errado não. Está errado se você confiar nisso e não confiar no Espírito Santo. Aí está errado. Errado quando a gente deixa de confiar no poder de Deus e começa a confiar na nossa capacidade. Aí nós erramos. Nós temos que ser totalmente dependentes de Deus e do Espírito Santo de Deus. Nós temos que andar buscando a vontade de Deus. E por quê? Vamos voltar lá para o versículo inicial. E para que o Espírito Santo nos enche? Para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para apregoar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. É para isso que o Espírito Santo nos enche. Para a gente cumprir um propósito. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Nós fomos chamados para isso. Nós somos chamados para isso. Deus pode usar em diversas áreas na nossa vida. Usou José lá no Egito, não usou? Você não crê que Deus usou José no Egito? Na corte do faraó, usou. Mas era a ambição da vida de José? Eu quero ser o mais rico, eu quero ser o mais poderoso. Porque quando eu for governador... Não. Irmão, não é a ambição do homem, é o propósito de Deus. Olha Davi reinando sobre Israel. Quem colocou Davi para reinar sobre Israel? Deus.
Porque Davi ficava sonhando, um dia eu vou ser o mais forte, o mais valente, o mais poderoso, um dia vou ser o rei de Israel. Não. O que Davi fazia? A maioria dos salmos ele escreveu. Qual é a preocupação de Davi? Ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Qual é a preocupação de José no Egito? Ser fiel ao meu Deus. Qual a preocupação de Daniel na Babilônia? Ser fiel ao meu Deus. Você pode ser um médico, você pode ser um engenheiro. Não ambicione as coisas por ambição. Tenha em mente o propósito de Deus. Tenha em mente o propósito de Deus na sua vida. Deus pode te usar nas diversas áreas da sociedade. Mas coloca Deus em primeiro lugar. Coloca o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Pergunta para Deus como é que você pode servir a Deus. Outro dia me mandaram um vídeo de um médico, até por coincidência chama André também, doutor André. Ele lá, parecia que era uma sala de recepção de uma UBS, do SUS, alguma coisa. Ele cantando, louvando a Deus lá com o povo antes dele começar a atender. Chegou mais cedo, não atrasou o horário. Chegou mais cedo, o povo já estava lá, que você sabe que atendimento do SUS, você tem que chegar antes, né? Então já estava lotado lá, e aí antes, com a Bíblia na mão, um outro irmão lá com o violão, louvando a Deus e pregando a palavra para o povo. Quantos médicos crentes que você conhece que faz isso? Poucos. Por quê? Porque a maioria acha, não, isso aqui é o meu trabalho, não tem nada a ver com Deus. Tem tudo a ver, Deus te colocou ali com um propósito. Deus te colocou ali com um chamado para você servir. O primeiro chamado seu é servir a Deus. A primeira coisa que Deus te falou é para você ser sal e luz. Primeira coisa. Não adianta você ser nada ou mais excelente. Se Deus não estiver ali, não vai ser nada. Quem é engenheiro mais gabaritado que os que projetaram as pirâmides? Até hoje, os engenheiros de hoje ficam abismados como é que foi feito aquilo. Quem é engenheiro sem computador para fazer os cálculos, que hoje em dia os engenheiros de hoje, o cálculo, eles aprendem na faculdade, lá como é que faz, mas depois vai para o computador. Não vai ficar fazendo cálculo na mão mais, vai para o computador. Aí os desenhos, hoje em dia, ninguém mais pega. Antigamente tinha aquelas pranchetas de desenho, quem é que já conheceu? As pranchetas gigantescas, enormes. Ela inclinava, o cara ficava ali fazendo aqueles desenhos com a régua. Eu vi umas daquelas, né? Hoje em dia é tudo no computador, tudo no CAD, AutoCAD, sei lá. E os caras não tinham nada disso, e projetaram. Mas sem Deus, melhor foram aqueles que Deus separou e gabaritou e entregou para Moisés. O meu espírito encheu a Bezalel e a Uri. Eles vão fazer tudo, Moisés. Chama eles. Tudo que for de trabalho de tecido, de ouro, de engaste de pedras, eles vão lavrar as pedras. Por que eles vão lavrar? Porque o meu espírito encheu a eles de sabedoria. Amém? Quem é engenheiro melhor do que esses, cheios do Espírito Santo? Amém, glória a Deus, é isso. O Senhor nos chama com um propósito. O propósito principal é servir a Deus. Se você for excelente na sua área, mas se as pessoas olharem para você e não ver Cristo na sua vida, você é um fracasso. Você é um fracasso. Porque o Espírito Santo nos enche para quê? Testemunhar do seu amor, do seu poder, da sua graça. Amém? A ação do Espírito Santo ela é tão importante. E Jesus é quem mais vai falar sobre o Espírito. Ele começa, eu quero ir com vocês lá, São João 14 aqui, e vai falar das últimas instruções do Senhor Jesus para os seus discípulos. E João é o único evangelista que registra estas instruções. Lá em São João capítulo 14, ele começa dizendo, a partir do versículo 15: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. Quem é esse Consolador? Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E Jesus está falando, olha, eu vou, mas entre eu ir e voltar, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus, o Espírito Santo vai vir. O Espírito Santo vai estar com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode receber. Por quê? Se você voltar lá no 15, você vai entender. Porque o mundo não tem a palavra de Deus. Porque o mundo rejeita a palavra de Deus. E o Espírito ele vai andar junto com a palavra de Deus. Então o primeiro passo para você ser cheio do Espírito Santo, se encha da palavra de Deus. Ama a palavra de Deus, guarda os mandamentos de Deus, vive os mandamentos de Deus, obedece os mandamentos de Deus. Aí o Espírito Santo vai vir sobre você. Amém? Glória a Deus, olha no verso 26. Ele está falando de novo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmão, isso é coisa real. Quando você lê a palavra, e no momento que você mais precisa, de repente na tua memória vem a palavra que você precisa. Ou alguém te manda a palavra. Como que é isso? A pessoa adivinhou? Não, não adivinhou. O Espírito Santo está te trazendo aquilo que você necessita naquele momento. É o que eu mais peço para Deus quando eu vou fazer uma pregação. Eu não fico da minha mente, eu fico orando e pedindo: Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. E o Senhor, o Espírito Santo, eu tenho certeza, não é minha mente, não. O Espírito Santo me traz uma palavra, um versículo. E aí em cima daquilo eu vou meditando, naquilo eu vou meditando. E aí ele vai trazendo mais. Por quê? Eu já li. Porque eu leio. Agora, se eu não ler, Bíblia fechada, como é que o Espírito Santo vai me fazer lembrar de uma coisa que eu não conheço? Como é que eu vou lembrar de uma coisa que eu nunca vi, que eu não vivi? Não dá. Lembrança é o quê? É uma recordação de alguma coisa que você viu. Você não vai lembrar de uma coisa que você nunca viu. Então o Espírito Santo ele vai fazer você lembrar do quê? De tudo que vos tenho dito. Onde é que o Senhor Jesus está falando? Aqui, ó. Deus usa profetas, eu creio, mas a principal revelação e profecia está aqui. Por isso você tem que ler, amar essa palavra, ler, porque através dela o Espírito Santo vai agir em você. Olha no capítulo 16, versículo 7, a partir do 7. A obra do Espírito Santo. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Olha o que Jesus está falando para os seus discípulos. Agora, convém que eu vá. É necessário eu ir. Porque se eu não for, ele não vai vir. Jesus está falando, vocês estão convivendo comigo de uma maneira, mas agora é necessário que essa maneira de vocês conviver com Deus seja diferente. Vocês vão passar de uma experiência exterior para uma experiência interior. Vocês estão me vendo agora, vocês estão me tocando agora, vocês estão tendo comunhão comigo quando vocês vêm na minha casa, quando vocês caminham comigo. Mas quando o Espírito Santo vier, essa experiência vai ser interna. A minha presença não vai ser física, mas vai ser espiritual. Vocês vão ter comunhão comigo dentro do seu ser. Porque o Espírito Santo vai habitar em vocês. Vocês vão ouvir a minha voz, não agora como vocês ouvem a voz de qualquer outra pessoa. Vocês vão ouvir minha voz lá dentro do ser de vocês.
Lá dentro do coração, lá na alma, vocês vão ouvir a minha voz lá dentro. Vocês vão sentir a minha presença, não só quando vocês me tocarem fisicamente, mas vocês vão sentir a minha presença tocando em vocês por dentro. Amém? Vai ser uma experiência mais profunda, vai ser uma experiência mais íntima e mais poderosa. Por isso ele está falando, convém que eu vá, porque essa experiência ela tem que crescer, ela tem que se tornar mais intensa, ela tem que se tornar mais poderosa, e ela vai se tornar mais poderosa através do Espírito Santo, que eu vou enviar, verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Glória a Deus! O Espírito Santo revela tudo para nós e tudo em nós. Tudo que nós precisamos está através do Espírito Santo. E Jesus, depois que ressuscitar, ele vai continuar falando isso. Vamos voltar para Lucas 24. Lucas 24, Jesus está ressurreto, versículo 49. Ele diz, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora vocês precisam ficar buscando. Amém? Olha o que ele diz lá no São João 20, 22. Vamos lá. Também depois de ressurreto, conversando com seus discípulos. Jesus se manifesta, conversa com eles, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Pastor, mas não foi lá em Atos? Nós recebemos o Espírito Santo de duas maneiras. A primeira é quando nós nos convertemos. Quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo, porque a conversão é obra do Espírito Santo. Mas ela não para só na nossa conversão, ela tem que seguir até o batismo com o Espírito Santo. Amém? Por isso Jesus vai falar em Atos 1, vamos mais para frente, Atos capítulo 1, pouquinho antes dele subir. A Bíblia diz que Jesus ficou um espaço de 40 dias com seus discípulos depois que ele ressuscitou. E Atos capítulo 1 vai mostrar aqui um pouquinho antes dele subir. Versículo 4, ele está falando com os discípulos. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, lá no versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Recebereis o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para quê? Para que o Espírito Santo veio sobre o Senhor Jesus lá no começo? Falou, o Espírito Santo está sobre mim para fazer uma obra. E Jesus está falando, agora vocês vão receber o Espírito Santo também para fazer a obra, para continuar a mesma obra. Vocês vão receber o Espírito Santo para fazer a obra. Então a gente só pode fazer a obra através do Espírito Santo de Deus. O que é mais importante para você, meu irmão? O que é mais importante para você? Eu quero que você fique de pé agora. E feche os teus olhos. O que é mais importante para você? Olhando para a vida do Senhor Jesus. Olhando para desde o seu nascimento até a sua ascensão.
olhando para toda a instrução que ele deu para os seus discípulos sobre o Espírito Santo, sobre o ser batizado com o Espírito Santo, sobre o ser cheio do Espírito Santo, sobre o andar no Espírito. O que é mais importante para você? Alguma vez você já tinha parado para pensar sobre a importância da ação do Espírito Santo? É necessário, se você deseja ser um servo útil nas mãos de Deus, ser revestido do Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, a prioridade da tua vida tem que ser buscar o batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia nós não vemos muito mais isso, nem as igrejas pentecostais. Quantas igrejas antes faziam reunião de oração só para a busca do Espírito Santo? Hoje em dia praticamente não existe mais isso. Não posso dizer que não existe mais, porque existem pessoas ainda. Mas hoje em dia o foco mudou de uma maneira diabólica. Hoje o foco não está mais no Espírito, hoje o foco está no dinheiro, no poder, na conquista das coisas materiais. Olha como o diabo enganou, olha como o diabo deturpou a mensagem do Evangelho para muitos, ao ponto que as pessoas não desejam mais o batismo com o Espírito Santo, não desejam mais ser cheias do Espírito Santo. Mas ficam desejando riqueza, ficam desejando poder, ficam desejando sucesso no mundo. Não. Essas coisas não são necessárias. Elas podem vir sobre a tua vida se essa for a vontade e o propósito de Deus. Mas a tua necessidade é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Igreja, acorda. É necessário buscar o Espírito Santo de Deus. Porque a virgem que o Senhor vem buscar, ela tem que ter azeite na botija, ela tem que ter a lâmpada acesa. É essa virgem, é essa noiva que tem azeite na botija, que tem lâmpada acesa. São símbolos do Espírito Santo de Deus. Símbolos do Espírito Santo de Deus, o azeite e o fogo. São símbolos do Espírito Santo de Deus. Significam que aquele que não tiver revestido do Espírito Santo de Deus não vai entrar com o noivo para as bodas. Todas eram noivas, 5 prudentes e 5 nécias. O que diferenciava a prudência da imprudência? O Espírito Santo de Deus. É isso que faz a diferença na nossa vida. Qual é a importância que eu estou dando para o Espírito Santo de Deus? Eu tenho desejado o Espírito Santo de Deus? Eu tenho buscado o Espírito Santo de Deus? Ou tenho negligenciado o Espírito Santo de Deus? Se você olhar para a parábola hoje, como é que você está? Você está no grupo das nécias ou no grupo das prudentes? Tem azeite na tua vida? Tem fogo na tua lâmpada? O fogo do Espírito Santo está queimando no teu coração? O azeite de Deus está sobre a sua cabeça? A palavra de Deus diz, em todo tempo tem que ser alvas as tuas vestes, e nunca pode faltar o óleo sobre a tua cabeça. Tem óleo, tem unção, tem poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Se não tem, você descobriu a maior prioridade da tua vida. Buscar o Espírito Santo de Deus. Buscar ser cheio, buscar ser revestido do Espírito Santo de Deus. Essa é a prioridade da igreja. Jesus não deixou os discípulos saírem enquanto eles não fossem revestidos do Espírito Santo e de poder. Ficar em Jerusalém, nós lemos aqui. Olha, fica em Jerusalém. A Bíblia diz que depois que o Senhor ressuscitou, quase 500 irmãos viram o Senhor Jesus ressurreto, discípulos. Mas quando você olha em Pentecostes, aqueles que permaneceram buscando o Espírito Santo, 120. 120. Assim acontece hoje. As igrejas estão cheias, muitas pessoas estão vindo para a igreja, mas poucos estão desejando o Espírito Santo de Deus. Muitos estão por causa de uma bênção, por causa de uma necessidade. Muitos estão buscando o seu próprio interesse, o seu próprio favor, o seu próprio bem. Poucos estão buscando aquilo que é necessário, é o Espírito Santo de Deus. E muito menos ainda estão buscando fazer a obra de Deus. Jesus disse, levantai os olhos para os campos e vede, e os campos estão brancos, mas poucos são os trabalhadores da seara. Poucos querem abrir mão da sua vida para fazer a obra de Deus.
Muitos querem Deus, mas querem Deus como aquele que vai propiciar a realização dos seus projetos pessoais. Como aquele que vai propiciar a realização do seu sonho, da sua ambição de poder, de glória, de riqueza. Está mais parecido com o gênio da lâmpada do que com Deus. Porque não se aprofunda na palavra. Porque não se aprofunda nas coisas espirituais. Está sempre buscando, como Paulo diz, muitos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Isso acontece hoje, buscando o que é seu. Não buscando fazer a vontade de Deus, não buscando abrir mão da sua vida, não buscando abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, não buscando a vontade de Deus e o reino de Deus em primeiro lugar, mas buscando a sua vontade em primeiro lugar. Mas o Espírito Santo de Deus está clamando. Mas o Espírito Santo de Deus está gemendo. Mas o Espírito Santo de Deus está instruindo, como Jesus disse que Ele iria instruir. Mas o Espírito Santo está intercedendo. Mas o Espírito Santo está alertando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz o apóstolo lá em Apocalipse, ele registra. E hoje o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvidos, ouça. A tua maior necessidade é o Espírito Santo de Deus. A tua maior necessidade é o Espírito Santo de Deus. A tua maior necessidade é o Espírito Santo de Deus. A tua maior necessidade é ser guiado, dirigido e impelido pelo Espírito Santo de Deus. Oh, meu irmão, busca o Espírito Santo de Deus na tua vida. Busca o revestimento, busca o batismo, busca o renovo. Busca ser cheio do Espírito Santo de Deus. Busque a palavra de Deus, busca se encher das coisas de Deus. Porque o mundo passa, a sua concupiscência passa, as coisas desse mundo passam. As coisas desse mundo não vão valer nada no dia que a trombeta soar. Deus não vai olhar quem que teve sucesso na sua vida, quem conquistou mais coisas, quem é que tem a conta do banco melhor, quem é que tem mais carro, quem é que tem o carro mais novo, quem é que tem a casa mais bonita, quem é que está vestindo as melhores roupas. Não, nada disso importa. No dia que a trombeta soar, nada disso importa. O que vai importar é azeite na botija, é lâmpada acesa. Isso é a única coisa que vai importar. É cheio do Espírito Santo ou não é? É cheio do Espírito Santo ou não é? É a única coisa que vai importar. Que vai fazer a diferença entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno. Aleluia. Oh, meu irmão, vai falando com Deus enquanto os irmãos vão louvar ao Senhor, aleluia. Vai orando, vai clamando, Senhor, me desperta, Senhor, me acorda, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, abre o meu entendimento, Senhor, para aquilo que é necessário para a minha vida. O Senhor está falando, em breve venho, em breve venho, em breve venho. E sabe o que está escrito em Apocalipse? A esposa e o Espírito dizem vem, aleluia. O Espírito está dizendo vem. O Espírito está dizendo vem, Senhor Jesus. O Espírito está dizendo vem, Senhor, buscar a tua noiva. Vem, Jesus, buscar a tua noiva. Vem buscar a tua igreja. E aquele que está cheio do Espírito Santo tem vontade que esse dia chega. E aquele que está cheio do Espírito Santo diz Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só não tem vontade de ir para o céu quem não tem o Espírito Santo de Deus. Só não tem vontade que o arrebatamento chegue quem não tem o Espírito Santo de Deus. Para esse não, o mundo está bom. Mas para aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, ele está ansiando por esse dia. Ah, como Enoque buscou e ansiou pela presença de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus quer se encher cada vez mais do Espírito Santo de Deus, aleluia. É tempo de acordar, é tempo de despertar, aleluia. É tempo de redirecionar a sua vida para aquilo que importa.